Você sabe que até hoje eu me pergunto quem escolheu quem, sabe? Porque eu era muito nova, então eu me sinto muito mais tendo sido escolhida do que de fato ter parado para pensar conscientemente sobre uma escolha. E quando eu tinha 13 anos, com 6 eu compunha. Com 13 eu comecei a fazer aula de canto, porque um dia eu estava ouvindo um disco de música erudita com a minha mãe de ópera e cantei igual a mulher. E a minha mãe começou a chorar. Eu falei, ai meu Deus, essa mulher chorando. E aí ela me colocou numa aula de canto que era muito legal. Assim, era a coisa que eu mais gostava na vida de fazer, era isso. Então quando as minhas amigas começaram a falar, ah, porque eu vou ser psicóloga, porque eu vou ser bióloga e tal, eu comecei a inventar também eu vou ser publicitária. Mas eu meio que já sabia que aquilo ia acontecer. Então eu já tinha bandas do meu bairro, que é Higienópolis, é, que participei de concursos do Festival Anglo, que era demais. E paralelo a isso, quando acabou o colégio, eu fui fazer a faculdade de artes cênicas do Newton Travesso. Só que assim, se hoje ainda existe esse preconceito de ator que canta, cantor que atua, e ainda mais que eu era uma teenager, filha da Zizi Posse, era bonita, o que também era um grande motivo de preconceito. Era impossível fazer duas coisas ao mesmo tempo, assim. Eu já vim com um preconceito muito grande e seria completamente impossível. Só que nessa época eu já tinha essas bandas todas, que eu já estava participando de concursos, de festivais, de shows no Floresta, não sei se vocês lembram, entregando a idade total. Mas. E aí, uma produtora do Jô Soares, que era mãe de uma amiga minha do Rio Branco, acabou indo num desses shows. E minha mãe tinha uma data no Jô naquela semana. E ela falou: não, você vai com a sua mãe e vai cantar. E aí as gravadoras ligaram para minha mãe no dia seguinte, falando: a gente quer contratar sua filha e tal. E meu pai tinha uma grande gravadora na época. E aí eu liguei pro meu pai e falei: porque eu falava, contrata minha banda. Ele, quem contrata sua banda? Se liga. E eu tinha o quê? 15, 16 anos. Então, eu não sei se. E eu já tinha bandas, porque eu já compunha. Então, eu não sei se com essa idade eu posso te dizer, sabe? Aí eu escolhi. Tipo, aconteceu. Hoje eu tenho muita vontade de atuar. Hoje eu tenho muita vontade. Tanto que eu fiz o Divas, né? Que foi em 2016. Fui convidada para fazer EB, mas estava abrindo minha empresa e é outra história. Mas fico com o coração na mão de não ter feito. Porque hoje eu sei que a gente está nessa era, graças a Deus, do abaixo ao preconceito em todas as facetas que a gente tem aí. Mas não dava para fazer as duas coisas. É porque você foi indo foi muito natural, assim, né? Porque talvez escolher não, mas ir pelo mesmo caminho da sua mãe tenha sido uma coisa mais difícil, assim. Sim. Eu não me toquei, sinceramente, honestamente, por mais que seja talvez a coisa mais ingênua que eu possa dizer, mas eu não me toquei. O caminho da música era tão genuíno e tão natural, tão intravenoso, que eu não me toquei de que aquilo era o caminho mesmo da minha mãe. Tanto que, assim, eu lembro o dia que eu fui na Hebe, que foi meu primeiro programa ao vivo, onde eu me lancei, e eu estava saindo para a Hebe e me ligou a Heloísa Tolipan e falou: Você, como é para você a comparação? E eu falei, cara, ferrou. Vai ter isso, né? Tipo, até então, pô, eu tinha assinado um contrato com a gravadora, eu tinha passado um ano e meio em estúdio gravando, já tinha banda e tal. Eu nunca tinha parado para me tocar de que aquele era o caminho da minha mãe, de que ia existir uma comparação. Eu nunca tinha, até aquela pergunta. Então, sim, foi a coisa mais difícil. E, ao mesmo tempo, não, porque não foi o caminho da minha mãe, sabe? Isso era uma coisa que, quando eu era adolescente, eu pensava muito. Falava, as pessoas acham que eu estava em casa, vendo televisão. Aí achei legal ser cantora. Falei, mãe, vem aqui, descola aí pra mim. E, putz, não foi. Peguei muita caixa em metrô.
caixa de som, levava para ia para o metrô Vila Mariana, tocar na casa dos meus amigos, compor. Meu caminho para a música, por mais paradoxal que pareça, sempre foi porque eu queria ser independente. Meus pais eram separados, era uma puta confusão e eu só pensava em ter a minha independência. Como ser humano, financeira, de poder decidir minhas coisas, de não ficar nesse vai e vem de pais separados, de um mora no Rio, outro em São Paulo. Então, assim, a música para mim foi uma válvula de escape para eu sobreviver, para parar de, sabe, bota a música mais alto do que os problemas, e porque eu queria ser independente. Então, não foi um caminho da minha mãe. E quanto isso te incomodou, assim, essa comparação? Eu ouvi uma entrevista recente sua na rádio falando sobre isso, porque incomoda, né? Vocês são pessoas diferentes. Vocês só têm a mesma profissão, como milhares de mães e filhos. O que me incomoda, na verdade, não é nem uma coisa pessoal, assim, putz, estou me comparando com a minha mãe, porque, cara, eu vou fazer daqui a pouco 20 anos de carreira. Então, assim, né? Não é, esse não é o mote da minha profissão. Mas me incomoda pensar sobre. Se você vai para um escritório de advocacia e você fala, não, eu estou com a advogada fulana de tal, que é filha e neta da advogada fulana de tal, você está dando aí um super de um crédito. Se você vai para um médico, que, ó, vou te operar, você é novo, mas ele é filho do médico, você ganha um respaldo. Quando você está na minha profissão, no meio artístico, né? Não na minha profissão, mas eu sinto que isso vira uma coisa meio pejorativa até que você prove o contrário. E eu já provei o contrário há muito tempo. Então, por isso que eu digo, não é uma coisa que me incomoda. Mas me incomoda ver como isso vira uma coisa pejorativa, sabe? Nada que você faça de valor passa... Nada que você faça de valor não passa por esse crivo. Ah, mas é filho, mas não é melhor ou é pior, ou... Sabe, às vezes quando as pessoas também falam, pô, você é melhor que a sua mãe, eu não fico feliz com isso, não. Eu fico... Eu não sei lidar, eu não gosto de ouvir esse tipo de coisa, até porque, assim, ninguém chega pra mim e fala, cara, como é pra você ser cantora no mesmo mundo em que a Simone é cantora? Porra! Deixa lá a Simone, entendeu? Ninguém fica comparando se não fosse mãe e filha. Então, assim, não tem nada a ver. Minha mãe é ao concurso, assim. Pra mim, no Brasil, ninguém compete com a minha mãe. Meu lance é outro. Em algum momento, porque você já foi mais jovem e imatura, né? Claro. A gente passa por uma caminhada, né? Isso criou algum tipo de rivalidade entre vocês? Não, porque a gente tem uma cumplicidade, assim, talvez por sermos duas mulheres. Minha mãe sempre me colocou muito no papel de melhor amiga. Sempre foi essa a nossa relação. Eu saí do Rio. Minha mãe, quando eu tinha 6 anos, ela fez uma escolha muito severa em relação à carreira dela. Que ela era uma cantora totalmente pop, né? Perigo, Asa Morena, Noite, totalmente popular. E ela escolheu ir para um caminho da MPB e criou um estilo. Não existia percussão e violoncelo na mesma canção. Minha mãe fez isso. E foi uma decisão super difícil, assim. O dinheiro diminuiu muito, a aparição dela nos lugares. E a gente veio para São Paulo com uma mão na frente e outra atrás. E isso aproximou, acho, muito a gente, porque eu virei cúmplice e ela minha cúmplice, então minha melhor amiga. Então não consigo ver essa rivalidade, sabe? Hoje eu tenho um escritório, eu vendo o show da minha mãe, então existem vários lados dessa história. Quando a gente canta juntas, existem lados dessa história que são muito maiores, sabe? É por uma família, tem ancestralidade, sabe? Quando eu fui imitar, que não pode falar imitar, homenagear ela no Faustão, foi um momento muito importante para mim. Porque, e muita gente falou, mas não foi uma estratégia? Assim, não, cara, eu não saberia fazer nada assim, sabe? Como estratégia ou com esse tipo de frieza. Tava maquiando naquele dia. A maquiagem não é maquiagem não, tá, gente? É caracterização, são horas.
E eu botei uma música da minha mãe em italiano. E eu comecei a chorar num nível. E a maquiadora com um respeito tão grande por aquele momento que ela não falava nada, ela só enxugava e continuava. Porque me veio à cabeça, assim, toda a luta dos meus bisavós que vieram da Itália, que pararam em São Paulo porque no sul estavam escravizando os italianos, então eles se jogaram do trem em São Paulo. Vem todo, sabe, o meu tio, que é o José Posse Neto, que começou nessa área. Minha mãe era irmã do Zé, hoje ela é mãe da Luísa, como é que também não deve ser isso para ela, além dela ser Zizi Posse. Então, a gente tem que fazer opções na vida, ou a gente se ama, se acolhe, se junta e luta junto, ou a gente vira rival de todo mundo em volta, entendeu? Já que a gente começou em Guizou pela lado da família, como que foi crescer nesse meio, né? Ser filha de uma pessoa famosa, seu pai também está nesse meio artístico, eles se separaram, você foi filha de pais separados, você é filho de pais separados, como foi crescer nesse meio todo? Foi mó barato, cara, foi muito legal. Eles te levar, você cresceu no meio ou eles fizeram de um jeito que você tivesse uma rotina de criança normal, assim? Não, eu nunca fui uma criança normal. Eu não me lembro de ter sido criança, na verdade. Não me lembro mesmo, assim. Eu lembro que eu já era uma criança chata, assim, já, tipo, tá. Eu falava pro meu padrasto, eu cruzava o braço, assim, me diverte aí, me diverte. Tipo, 4 anos. Tipo, insuportável. Então, eu me lembro, cara, o meu pai, ele é muito popular. Ele fez uma gravadora de samba, que era a Indie Records, que era a maior gravadora independente do Brasil. Independente que eu digo que não era distribuída por nenhuma multinacional, era autossuficiente. Chegou a ter um casting de 64 artistas. Então, e sem querer, mas acho que meu pai quis, mas não era uma coisa declarada da Índia, mas era Alcione, Alessi Brandão, Arlindo Cruz, Jorge Aragão. Cara, era um casting muito grande. E eu me lembro, assim, eu com 6 anos, tendo que passar na casa da Baby Consuelo, que hoje é Baby do Brasil, para pegar um negócio lá, e aí vendo um ensaio, a Baby, o Pepeu. Eu me lembro dessa cena. Me lembro do Luiz Melodia, isso na casa do meu pai. Meu pai trouxe toda a influência do Prince, do Stevie Wonder, do Michael. E minha mãe me trouxe todo um outro lado, de eu chegar em casa com as amiguinhas e ter que pular os instrumentos. Espera aí, gente, vamos chegar lá no meu quarto. E chegar no quarto para estudar e tá tocando uma ciranda na sala. Porque minha mãe não tinha onde ensaiar, então eu ensaiava em casa. E aquilo ia entrando, não tem como. Eu parava os estudos para dançar a ciranda no meu quarto sozinha. Então, eu também acho muito estranho quando eu ouço os filhos dizendo, não tem influência nenhuma, porque não tem como. Então, foi muito legal. Meu pai criou o Estúdio Mega e eu via aquilo acontecer. Eu ia lá, eu fui amamentada no estúdio da Universal, que era Poligram. Então, eu tenho uma memória emotiva muito grande desse meio todo. Ser filha única foi um problema? Ah, não, eu tinha um cachorro. Não, ser filha única não foi um problema, foi algumas outras coisas, né? Quando eu tinha 4 anos, meus pais se separaram e na semana seguinte meu pai descobriu que ele estava com câncer e ele tinha hoje a minha idade, 33 anos. E era um câncer super raro, era uma coisa super difícil e eu me lembro também de ter passado por isso. Assim, acho que também não deu para muito ser criança, sabe? E ele logo casou com outra mulher, minha mãe também casou com outro homem, foi morar em São Paulo. Então, eu pegava avião sozinha com 5 anos, eu ia ver meu pai todo fim de semana. E acho que por isso a minha vida foi muito diferente, assim. Eu pegava a ponte aérea e eu brincava de ser roteirista, porque eu ia inventando o que eu queria. Ah, eu tô indo para o Rio, porque na verdade minha família mora em Curitiba, eu tenho 8 irmãos. Eu ia inventando, aí saía do avião, tava lá a Zizi Posse para me buscar. A pessoa olhava, que pessoa louca. Mas foi divertido, assim, viver muito sozinha. Deu muita asa para a imaginação. Em algum momento, Calma, depois eu tive 2 irmãos, par de pai, sim, que eu não sim, posso deixar de dizer, sim, teve. mas é que não foram criados na minha infância. E acho que
mesmo tendo dois irmãos parte de pai, isso não muda a essência de ser filha única, né? Porque, Não, não muda. não muda. Não, porque eles são mais novos, porque não foram criados na mesma casa. Eu vejo eles mais como pessoas que eu tenho que proteger. Não, não teve aquela coisa de irmão, de me dá, é meu. Essas coisas assim, não teve. Mas desculpa. Você foi muito mimada por ser filha única ou não deu tempo? Por ser filha única, não, mas acho que pelas ausências, né? Eu me senti criada pela minha avó, que faleceu, que era mãe da minha mãe, que era uma italiana super rígida. Isso foi legal, porque ela não foi aquela avó como é minha avó paterna, que é a maravilha, o que você quiser você come, a hora que você quiser você dorme, se não quiser dormir não dorme. Minha avó Tereza não, ela era muito engraçada, assim, teve uma época que eu não estava bem de carreira e tal, e ela me ligava assim, ai linda, faz sucesso pra eu ter orgulho de você, linda. Ela era assim, e ela me educou, me criou. Então eu acho que quando a minha mãe podia e estava lá, acho que ela me mimava do jeito que ela podia. Mas não por ser filha única, mas pela coisa da ausência mesmo. E essa ausência dos seus pais, isso te trouxe tristezas, chateações e problemas? Você fala que você fez terapia desde os 9. Falo. E aí? Eu fiz terapia porque eu não conseguia dormir. Eu tinha crise de pânico. Mesmo, eu vomitava todos os dias quando eu ia dormir. E aí, tipo, minha mãe me levou no centro espírita, me levou nos budistas, me levou em tudo que era lugar. E parei na terapia e começou a funcionar. Então, eu vejo mais, assim, que todas as coisas que eu vivi, que eu não vivi, me trouxeram muita força. Eu tenho 33 anos, algumas carreiras, né? Na televisão, eu tenho uma carreira de empresária que cada vez maior, que eu criei a Helena Produções, que está crescendo, se expandindo. Eu tenho a minha carreira de compositora, eu sou compositora exclusiva da Warner Chappell, então existem contratos com isso. Eu sou uma cantora de 17 anos de carreira, isso não é brincadeira. Já teve milhões de altos e baixos e vão continuar tendo, então existe uma persistência. E eu sei que eu só consigo fazer isso, assim, jamais vou conseguir depender de um homem financeiramente, jamais. Eu acho que tudo que eu vivi contribuiu para isso. Então eu não posso ver essas coisas como coisas que me fizeram sofrer ou lamentar e tal. É claro que foi difícil mentalmente, muitas coisas foram muito difíceis, coisas que eu nem posso falar porque eu não vou expor os outros, né? A minha vida eu posso expor. Mas eu acho que bom que o resultado foi implicar numa força vital, num impulso vital muito grande. Que eu já me deparei com uma série de momentos de depressão profunda, já. De ter que tomar remédio, de ter que lidar com isso de uma forma diferente. Não sei se foi pela minha infância, se foi pela... Mas o que eu sei é que existe uma força de criação e de persistência que, sabe, eu devo me orgulhar disso. Eu vi o começo da sua carreira, eu acompanhei bastante tempo, assim, acompanhei muito mesmo, assim. E juro, eu nunca vi você como uma pessoa que quisesse perder peso, mesmo, assim, juro. Não, mas eu não entendo era. a mudança de estilo de vida, tudo. Então, mas é isso, não era. E aí quando eu vejo, gente, mas o que as pessoas estão falando que eu posso perder 20 quilos? Aonde? Por quê? E tal. E aí começaram a aparecer as fotos de antes e depois. Eu falei, meu Deus! Onde eu tava, que eu não vi. Onde eu tava? Onde estava a outra pessoa que estava dentro dela? Cadê? O que aconteceu? O que aconteceu, Luísa? O que aconteceu? Vamos lá. Eu sempre fiz esporte a vida inteira, sempre comi bem em casa, mas sempre tive tendência a ser bem italianinha, bracinhos redondos, muito peito, muita bochecha. Acho que a adolescência demorou muito para passar em mim, até de acne, de tudo. Aí tá, mas sempre foi uma coisa assim, ali, na média, normal.
nem lá nem cá, mais pra magra do que pra gorda, mais pra gostosa, né? Porque sempre tive avantajado. Mas teve uma época, em 2009, que eu tava morando no Rio, tinha separado do Pedro, que eu comecei a beber muito, comer muito. E beber tanto que eu esquecia que eu fazia uns pratos de macarrão antes de dormir, acordava com a panela do lado da cama, assim, falava, cacete, eu comi isso, tipo, tu não acredita, tomei uma garrafa de uísque, comi esse macarrão inteiro com presunto, e... nossa! Então, assim, começou a virar uma bagunça, e eu vi que a minha disposição para malhar, porque eu fazia balé, eu corria na praia, andava de bicicleta, comecei a não ter essa disposição para fazer nada dessas coisas. Meu disco, meu momento de carreira começou a não ter aceitação nenhuma. E aí, nesse mesmo momento, começou a ter rumores da coisa de eu ser gay. E isso começou a me deixar muito triste, porque os contratantes, na época, começaram a ter um preconceito bizarro com aquilo. E todos os meus contratos, tipo, findaram. Então, eu me vi no Rio de Janeiro, sozinha, bebendo muito todos os dias, comendo muito acima do que eu comia, sem disposição para malhar, para fazer exercício físico, com toda a minha, como é que fala isso? Minha fonte de renda terminando, com todas as portas de divulgação do meu disco findando, fechando, e eu me vi naquela situação. E comecei a entender que, cara, estava acontecendo um movimento muito estranho, muito ruim, de dentro para fora e o mundo respondendo de fora para dentro. E eu comecei a sacar que eu estava deprimida demais. Fiz exame, minha tireoide tinha ido também para casa da mãe da Penha e vi que não estava legal. Até que um dia, eu me lembro muito bem desse dia, eu morava num apartamento legal, de frente para o Cristo e tal. Eu lembro que eu olhei para o Cristo e falei, me abraça. Você vai me abraçar ou você vai ficar aí de braço aberto olhando para minha cara? E dei um prazo. Falei, em 6 meses, se eu não conseguir mudar isso, eu vou voltar para São Paulo. E eu não consegui mudar. Isso foi só se agravando, agravando, agravando. Só que eu usava o Rio de Janeiro, eu usava a praia para andar na orla, para fazer exercício e tal. Continuei usando. E os paparazzis fotografavam sem dó nem piedade e as matérias saíam. Luísa Posse, gorda, anda na praia do Leblon. Luísa Posse, acima do peso, faz exercício, não. Então, assim, eu me vi várias vezes pronta para sair, para andar, abrindo a porta de casa, falando, putz, não vai dar para ir. Então, começou um movimento muito ruim, muito estranho e muito solitário, no sentido de não me sentir abraçada mais pelo Rio, que é a minha cidade, mas eu fui criada em São Paulo. Minha mãe estava aqui, minhas melhores amigas estavam aqui, meu grande público estava aqui e, enfim, eu não estava bem no escritório que eu estava. Cara, não estava nada bem. E foi aí que eu me toquei de que eu tinha engordado 20 quilos. Eu não me toquei disso. Eu tenho um primo meu, que é meu melhor amigo, que hoje é roteirista até do Tá No Ar, um grande artista plástico, morava na Califórnia, me ligou e falou, ele é de Fortaleza, que história é essa, Luísa Posse gorda? Eu falei, como assim, Thiago, Luísa Posse gorda? Não tá vendo não, noticiário? Eu falei, cara, não, porque as pessoas meio que escondiam de mim. E eu só me toquei que eu tinha engordado, estava tão distante do meu centro que eu não sentia. As pessoas falavam, eu tô mexendo normal. Aí eu falei, cara, é verdade. E aí eu falei, não, eu vou voltar para São Paulo, vou gravar a música do Roberto e do Erasmo. Eu voltei, o portão, com guitarra, eu tocando. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um show no Teatro Bradesco, que lotou. Lotou, teve que botar cadeira extra. Falei, bom, temos aí um sinal. E vim pra cá com a cara e com a coragem. Quebraram meu carro no posto de gasolina 2 dias antes, no Rio de Janeiro, antes de eu vir pra cá. Vim com o carro, com 2 cachorros no carro, a mala, tudo, não sabia onde ia morar. Voltei pra casa da minha mãe, 2 meses, até começar a entender qual que era esse momento. E o que me abriu as portas do trabalho foi o Ídolos. Eu recebi um convite para fazer um dia e acabei assinando uma temporada. E aí começou a ter
uma força, né, um fio da meada de novo para puxar. E foi muito doido, porque eu me mudei para São Paulo em agosto, em outubro minha mãe foi internada e ficou 1 ano no hospital por causa da coluna. Aí, cara, foi uma loucura. Então, assim, até eu começar a entrar no eixo de novo, fazer alguma coisa pela minha saúde, entender que era um movimento depressivo, depreciativo, e sair disso, demorou um tempão. Eu acho que, assim, em 2013, eu comecei a emagrecer e me sentir mais ágil, comecei a comer melhor. Aí eu fui num médico japonês que infelizmente faleceu, que ele falou, você está inflamada, você não está só inchada e gorda, você está inflamada. Tudo seu está inflamado, você tem alergia a glúten, você tem alergia a leite. Aí eu parei, cara, em meses, eu emagreci, tipo, 8 quilos, 9 quilos. Aí foi um movimento crescente, aí a roda, a espiral começou a girar a meu favor, só que eu vi que, assim, é uma coisa de monitoramento mesmo. É monitoramento da mente, de tudo, para você não entrar Você entra num ciclo errado, né? Não é uma coisa que acontece errada. Tudo vai te levando. Então, esse monitoramento da máquina girar a seu favor também é um movimento seu, de pensamento, de atitude, sabe? E como que é essa manutenção, assim, Porque, assim, a gente fala, você vê 1000 pessoas emagrecerem 20 quilos, tem notícia toda hora, né? Fulano aprende a emagrecer com fulano que emagreceu 20 quilos. Outro fulano emagreceu 40 quilos. Como que é a manutenção disso? Eu já ouvi você falando várias vezes que odeia acordar cedo. Como que é seu dia? Odeio. Como que é seu dia, assim, para você manter essa vida saudável, assim? Eu cortei realmente alguns alimentos da minha vida que fizeram muita diferença. O que foi mais difícil? Foi muito difícil enquanto pessoa italiana, né? Eu tenho passaporte italiano, fui criada com essa galera. Foi muito difícil entender que pão me fazia mal, que macarrão, aquele macarrão da minha avó, que aquilo me fazia mal. Foi muito difícil parar de beber leite, foi muito difícil cortar os excessos, foi muito difícil conter a gula. Mas foram coisas que eu comecei a achar um prazer nessa restrição putz, eu vou fazer isso pelo prazer ou pelo bem que eu quero, entendeu? O prazer é muito rápido. O bem que eu quero é bem maior. Então vai durar bem mais. Então, essas coisas que eu cortei, eu sinto que elas fazem diferença. E sinto assim, até porque o Cris, quando casou comigo, emagreceu 15 quilos em 3 meses. Que ele foi morar na minha casa, começou a comer a comida que eu faço, a comida da Cleide, as coisas que tinham. Cara, ele emagreceu 15 quilos. Eu viro e mexo, paro de beber, eu não bebo destilado. Eu bebo bem menos do que eu bebia. Às vezes eu falo pra mim mesma, eu quero fazer um desafio pra mim. Vou ficar 1 mês sem beber, vou ficar 40 dias, vou ficar 2 meses. Sinto que isso sempre dá uma desinchada. À noite, principalmente porque eu tô na estrada, então acaba o show, eu tenho problema de refluxo e isso acaba com a corda vocal. Você não pode comer o mundo e dormir, deitar. Eu tomo shake às vezes com baixo índice glicêmico, ou shake de proteína, mas não shake de proteína, eu tomo um shake que tem um monte de sais minerais, um monte de coisa assim. E eu vou cuidando disso. Eu malho com frequência, levo corda para os lugares, que não dá para ter desculpa, entendeu? É porque não tinha nada lá no hotel. Cara, corre, pula a corda. Mas o lance é que, assim, quando você não tem essa energia, você não consegue fazer nada, entendeu? Por isso que eu falo, busca mesmo a alegria, busca acordar, fazer um pensamento positivo para você, porque fazer todas essas coisas sem alegria, você não vai conseguir fazer. Te digo porque eu já passei por essas fases, entendeu? E descobrir o que você tem alergia, porque às vezes a alergia tá te impedindo de perder peso. Uma amiga minha recentemente descobriu não é nem alergia, é uma pequena intolerância à lactose, assim. Então ela cortou o queijo, não lactose geral, tipo assim, ela tipo me via entupida. Ela falou, a médica falou, vamos só tentar saber o que acontece. Tipo assim, ela é outra pessoa. Tipo... E aí você muda coisa, por exemplo, eu como de manhã, eu como uma abobrinha marinada, que eu compro, que é incrível. Pão sem glúten, abobrinha marinada, às vezes eu como abacate, azeite, sal nesse pão.
como fruta. Aí você fala, sabe, são coisas que hoje eu faço, são naturais para mim. Tem sopa na minha casa todo dia de abóbora ou abobrinha ou de cenoura com gengibre. Então, sabe, você faz dieta, eu não faço dieta, cara. Eu vivo de um jeito que fica assim, entendeu? E como arroz, feijão, em casa tem arroz, feijão, carne. Eu sou a favor da pessoa comer, entendeu? Da pessoa se alimentar, se nutrir. Também teve uma época que eu cheguei a pesar 46 quilos, que eu não conseguia comer at all. Tava tão nervosa, botava qualquer coisa, eu já não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E foi uma fase também, desaposta, anoréxica. As pessoas, hoje em dia eu acho que a gente vive um momento de inquisição, né? Eu sinto que a gente pode ser queimado em praça pública a qualquer momento, como era na Idade Média, porque as pessoas estão só esperando você fazer ou falar qualquer coisa para joga pedra na Geni. E sinto isso muito, assim, essa raiva iminente que paira no ar sobre você, sobre qualquer pessoa. Então, assim, você tem que tomar um puta cuidado se você falar, não, porque eu emagreci, você é contra o gordo. Porra, não, tô falando de experiências minhas, que serviram para mim e podem servir para as pessoas que querem isso. Em relação ao feminismo, assim, você é uma pessoa feminista, como que você vê o movimento? Eu queria entender, na verdade, o que as pessoas definem sobre feminismo. Eu já ouvi definições do tipo, se você não é feminista, você é machista. Já ouvi isso, já li isso em capa de revista. Então, se você não apoia o movimento feminista, você automaticamente é contra. Eu queria entender um pouco, sabe, o que hoje, né, significa essa palavra. Queria entender. Eu sei das coisas que eu acredito. Eu não sei se o que eu acredito se encaixa no que hoje é chamado movimento feminista, entendeu? Então, assim, Cara, eu não acho que isso deveria... Eu acho que a meta é que isso um dia não seja nem assunto, né? Assim como o trans, eu também espero que ele esteja dando uma entrevista como dentista, né? Porque não que a meta da vida dele seja ser trans, pelo contrário, a meta da vida dele é tal coisa, e aí ele é trans, e é uma coisa que é dele, entendeu? Não deveria ser pauta. Mas eu sinto o machismo de várias maneiras. Eu até dei esse exemplo lá no Morning Show, assim, tem regiões do Brasil, tem momentos em que eu tô com meu marido, que eu sinto que as pessoas se reportam a ele, eu sinto que as pessoas esperam a palavra final de um homem. Sinto isso muito, sabe? E teve um dia que a gente foi numa churrascaria, ele é gaúcho, e a gente foi numa churrascaria, aí o cara esperou ele sentar para vir falar. Não, mas que molho que o senhor quer? Eu falei, gente, eu estava sentada, ele não podia perguntar para mim. Mas como é a carne que o senhor... Mas qual tipo? E servindo ele primeiro, de todas as carnes. Acho que uma hora que ele olhou para mim e falou, cara, eu não estou acreditando. Eu falei, você viu o nível de machismo, que coisa absurda? Agora, como cantora, eu não posso te dizer, eu não sei quanto é que meus colegas homens ganham, é antiético. Quanto é que você cobra aí, seu cachê? É antiético, a gente não faz isso na minha profissão. Não temos acesso a isso, mas eu sei que eu sou uma artista, graças a Deus, e há muita luta, muito valorizada. Sei que o Brasil é o país das cantoras. Não me sinto depreciada nesse sentido, nem um pouco. Acho que, veja bem o que eu vou falar. Eu acho que, infelizmente, a gente ainda tem que perder tempo do que seria nosso tempo de trabalho, tendo que lutar por direitos iguais, tendo que lutar por ser visto da mesma forma. Acho uma perda de tempo, assim, é uma pena que a gente tenha ainda que perder esse tempo, porque não entra na minha cabeça, assim como não entra na minha cabeça o preconceito racial, religioso, sexual, tipo, não entra na minha cabeça por que essas coisas existem, por que essa coisa tão ruim em relação ao diferente, né, ao que não é seu. Mas, ao mesmo tempo, sinto também um movimento dos chatos, que acho que é um movimento muito grande, entendeu? Eu também, se eu fosse homem hoje, eu ia falar, cara, eu queria sair com você, mas você assina aqui que tudo bem eu te chamar de linda? Você assina aqui que se a gente der um beijo tá tudo bem? Porque eu tenho amigos homens, héteros, que estão também cortando um dobrado, de falar, cara,
eu confio neles, eles são meus amigos. Também tem um movimento das pessoas estarem, por causa de defender as mulheres, atacando os homens como se eles fossem as piores pessoas do mundo. Como se eles... o cara chama ela de bonita, grita, linda. Peraí, cara. Então, assim, se eu fosse um homem hoje, de verdade, eu seria muito inseguro em relação a poder cortejar uma mulher. Porque eu ia ter medo. E eu sei que muitos homens que vão ouvir isso vão concordar comigo e muitas mulheres vão achar que eu estou errada, mas sei que muitas mulheres feministas e não do movimento chato sabem que eu tenho razão. Então, assim, eu acho que o feminismo, sim, a causa feminista, sim, uma tem que tomar conta da outra, ver, aconteceu um machismo com ela, estão tratando ela de maneira pejorativa, de maneira vulgar. A gente tem que se defender. A gente está num mundo machista, sim, um mundo de homens feito para homens. A gente tem que lutar pelos direitos iguais. Só que a gente tem que tomar cuidado para um movimento tão bacana que é o feminismo não dar carona para quem também quer infernizar a vida das pessoas que são decentes. Isso é uma coisa que eu sinto. Você lembra do seu primeiro assédio? O meu primeiro assédio é maravilhoso. Não é se você foi assediada, é seu primeiro assédio. Já, mas tô tentando lembrar se eu fui assediada de um jeito. Já, sim, claro, muito. Teve uma vez que me marcou bastante, assim, que o cara entrou no camarim pra tirar foto, ele e a mulher dele. E tava barulho, porque era, né, evento, tinha acabado de fazer o show, então tinha um DJ. E a mulher dele veio de um lado e ele veio do outro, ele olhou pra mim e falou, posso botar a mão na sua bunda? E eu olhei pra ele e falei, claro que não. E eu tava tão chocada que eu continuei na foto, porque você não sabe muito o que fazer, né, nessas horas. Continuei na foto, tirei e aquilo ficou, olhei pro meu empresário na época e falei, você viu isso? E ele, cara, eu vi. Então, assim, já uma vez num camarote também que eu tava, de fantasia de carnaval, andando com seguranças do meu lado, que eu tinha que atravessar o salão, o cara enfiou a mão na minha bunda. Quando eu era adolescente, que eu ia no Clube K, eu lembro que eu saía batendo nos caras, porque eles enfiavam a mão na bunda, puxavam, pegavam, como se a gente fosse de plástico mesmo. E eu ia tipo, pá, pá, tipo, sai! E era assim que a gente andava. E a gente já estava meio que acostumado com aquela condição, de andar na balada se defendendo. A gente naturaliza. Eu acho que hoje a maior trunfo do movimento feminista é isso, assim, peraí, ó, isso aí que você está vivendo não é normal. Não é normal as pessoas darem um alfinete para as mulheres no metrô para elas se defenderem. Você não pode achar porque você tem um alfinete para alfinetar o cara que isso aí é normal. Eu acho que o maior trunfo é esse, assim, não desnaturalizar o que é um absurdo. Você é a favor do aborto? Eu acho tão complicado isso. Eu acho isso... vou fazer um paralelo, tomara que dê para entender. É uma coisa tão sua, tão fisiológica, tão visceral. Como que eu, Luísa Posse Gadelha, vou opinar sobre o seu aborto? Não, mas você é a favor da Não, descriminalização do aborto? não, eu acho que isso tem que poder ser um direito de cada um. Isso tem que poder ser um direito de cada um, entendeu? Porque fala de um momento muito íntimo, de uma coisa muito só sua, sabe? Ninguém também que é contra o aborto vai te dar uma bolsa para você criar seu filho depois. Então, eu não vou te dizer, você é contra, você é a favor. Eu sou a favor da gente poder decidir o que a gente quer fazer com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com a nossa religião. Eu sou a favor disso, sabe? O meu direito acaba quando começa o do outro, mas o meu direito existe. É exatamente isso. Sobre a sua sexualidade, você falou um pouquinho sobre isso lá atrás, quando você falou da crise toda, na questão do Rio, quando você estava no Rio. Te incomodou muito essa questão de inventarem essas coisas sobre você ser gay, sobre não ser? Aí se você abre hoje esses álbuns, até no UOL mesmo tem, já artistas que se declararam bissexual, tem sua foto lá, entendeu? Mas eu acho assim, de novo,
acho uma pena isso, essas coisas serem uma especulação, né? Assim, acho tão bobo. Acho bobo. O que me incomodou não foi isso. O que me incomodou foi perder contratos e contratantes por causa disso. Viver um preconceito que... É, e isso me incomodou bastante, sabe? Ah, não, mas essa empresa ela não se relaciona com bissexuais. Oi? Eu fiz um show no casamento que a filha do cara falou, ah, queria ir no seu show. Falei, vai ter agora no teatro. Não, mas só vai gay no seu show. Isso me incomodou muito mais do que falar ou não da minha sexualidade. Eu fico sempre me questionando, porque assim, hoje eu sou casada com um homem, não pretendo me separar tão cedo, pretendo que isso dure. Logo, eu não posso dizer sou bissexual, não, eu sou casada com um homem chamado Cristiano, então eu não posso ser bissexual sendo casada, entendeu? Uma coisa que o Gabeira respondeu uma vez, perguntaram pra ele, ah, como ficou essa questão gay na sua vida? Aí ele falou, menino, depois que eu casei, nunca mais eu pensei sobre isso. E assim, eu posso responder da mesma forma. Menina, depois que eu casei, nunca mais eu pensei sobre isso. Mas eu sou a favor, é o que eu falo, e é coerente em todas as minhas respostas. Sou a favor da liberdade em todos os sentidos que tenham a ver com você mesmo. Não estou falando para você abrir o armário do outro. Abre o seu. Então, eu nunca tive preconceito com homem e mulher. Eu me apaixono por almas. E se essa alma está no corpo feminino, tudo bem. Se ela está num corpo masculino, tudo bem também. Nunca foi uma coisa que assim, nossa, me apaixonei por essa pessoa. Ah, mas ela é mulher, então não vai dar. Nunca tive isso. Se eu me apaixonei por uma mulher, eu fiquei com uma mulher. Se eu me apaixonei por um homem, eu fiquei com um homem. Só que sendo que eu estou casada, eu não posso dizer sou bissexual ou sou heterossexual. Não, eu sou uma mulher casada. Mas vai oficializar essa união. Pretendemos. Entendemos. Já tem planos de data? Não, porque primeiro tem esse movimento que acabou acontecendo naturalmente do Cris morar comigo. E a gente, na verdade, ele tem um filho. Então, na verdade, a gente quer ter uma casa que seja nossa, não ele morar comigo. Então, eu nunca pensei em casar, eu nunca pensei nessas coisas. Véu, grinalda, igreja, até porque eu sou ecumênica, então eu nunca soube muito aonde. Com ele que me deu essa vontade de fazer um ritual, sabe? Mas, para mim, o fato de ter uma casa, montar uma estrutura é muito mais importante do que o casamento em si. Até porque eu trabalho com evento. Então, eu não quero que meu casamento seja mais um evento, entendeu? Eu não sei, talvez eu queira fazer minha maquiagem nesse dia, sabe? Talvez eu queira ter uma roupa simples nesse dia, porque o meu trabalho já é luzes, câmera, ação, todo mundo maquia ela, faz o cabelo, babyliss, bota a roupa, provou, não provou, ah, não ficou bom aqui. Eu não quero que tenha essa vibe, esse intuito do que é o meu trabalho, que é muito parecido com isso, não pode ser um evento para mim. Então eu estou mais preocupada da gente fazer, preocupada que eu digo assim, mais prioridade de montar essa casa e aí fazer um ritual num lugar que seja especial pra gente. Ele falou uma coisa que foi um ato falho, mas foi tão bonitinho. Ele falou, você vai me esperar no altar? Aí eu falei, então, não, na verdade era para você me esperar no altar. Mas talvez eu faça um ritual que seja só nosso, porque isso vai me soar mais personalizar um casamento do que viver um casamento do jeito que ele é. Porque isso aí é meu trabalho. Ele já tem um filho. Você falou pra mim que vocês falam de nome de filho. Você sonha em ser mãe? Você quer ser mãe? Você pensa em ter filhos? Cara, nunca sonhei, nunca pensei, nunca nada. Mas de uns tempos pra cá, acho que sei lá, né? Sei, de uns tempos pra cá tem me dado uma vontade, é muito doido, não é porque eu amo o bebezinho, eu vou. Não, é mais por uma coisa de preciso deixar uma semente. Minha família precisa deixar esse traço no mundo, sabe? Precisa ter continuidade, eu preciso dar um neto para minha mãe, eu preciso continuar o meu gene, eu preciso fazer essa cruza com o Cris, que é um ser humano incrível, sabe? É um filho por uma causa maior, eu diria, assim, não porque... A gente tem uma diferença entre querer ter um filho e querer ser mãe, né?
Eu acho que eu tenho vontade de ser mãe, nesse sentido mais amplo. Se fosse porque, eu vou amar, sabe, eu adoro bebezinho, trocar fralda, essas coisas, né? Talvez quando ele nascer eu vou amar tudo isso, mas hoje a minha vontade é por perpetuar a espécie. Uma causa maior. É pra deixar aí, né, no mundo. Um só? Ai, menina, calma, não tô tendo nenhum ainda. Uma pergunta chata, né? Tipo, Não sei, gente. Vai que tem logo uns 3 de uma vez, eu não sei. Mas eu tenho um pouco de medo do jeito que a sociedade está indo, que os valores estão invertidos, sabe? Se eu parar para pensar nisso, por isso que eu te falei, por uma causa maior, porque se eu parar para pensar nessas coisas do dia, dá meio pânico.